nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos fiéis, nestes domingos do Advento, a Igreja nos prepara a vinda no mundo do Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, que se fez verdadeiro homem no seio da Santíssima Virgem Maria. Salvador nosso, salvando os homens dos pecados deles, se nos mostrou como o caminho da verdade e da santidade, pelo qual pudéssemos, ressurgindo, chegar à beatitude da vida imortal. Era muito conveniente para nós a encarnação de Deus, porque desta maneira as coisas invisíveis de Deus se podem conhecer pelas coisas visíveis. Pelo mistério da encarnação se vê a bondade de Deus, pois não desprezou a pequenez nem a fraqueza da sua própria criatura. Deus deu ao homem, nosso Senhor Jesus Cristo, homem verdadeiro, o poder de vencer Satanás. Deus não podia comunicar-se em maior medida aos homens que por ter-se a si mesmo unido pessoalmente à natureza humana, de modo a fazer uma só pessoa dos três, o Verbo, a alma humana e a carne, constitutivos da natureza humana de nosso Senhor, pela salvação da natureza humana. Disse São João, pela encarnação hemos acredito na caridade de Deus Pai para conosco. Assim amou Deus ao mundo, que lhe deu a seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi necessário para a salvação humana que Deus se encarnasse, para a reparação da natureza humana destruída pelo pecado original e a expiação dos pecados. Não existia nenhum outro modo mais conveniente para socorrer a nossa miséria, para que o homem mais confiadamente trilhasse o caminho da verdade, a própria verdade, que é o Filho de Deus, assumindo a humanidade. Constituiu e fundou a fé pela qual estamos unidos a Deus. Nada foi tão necessário para exalçar a nossa esperança do que a demonstração de quanto Deus nos ama. Pois que indício mais manifesto desse amor do que ter-se o Filho de Deus dignado entrar em consórcio com a nossa natureza, fazendo-se homem. Que maior causa foi a do advento do Senhor,
senão mostrar Deus, o seu amor para conosco. De tal modo que não custe corresponder-lhe a seu amor. Como seguir a Deus, que não podia ser visto? Pois para que se manifestasse ao homem e fosse visto do homem e o seguisse o homem, Deus fez-se homem. A participação da divinidade e a verdadeira beatitude do homem é o fim, o objetivo, a meta da vida humana. Deus desceu do céu, se encarnou, se fez homem, para o homem fazer-se Deus, na família e na beatitude de Deus. Também a encarnação foi útil para a remoção do mal, porque a encarnação nos adverte quão grande seja a dignidade da natureza humana, para não a inclinarmos pelo pecado. Se Deus fez a natureza humana tão perfeita que pode ser assumida pela divinidade, como foi o caso de nosso Senhor, então nós devemos esforçar-nos em corresponder à santidade que Deus deseja e exige de nós. Uma pergunta surge: como Deus pode unir-se à carne se Deus é a carne diferente infinitamente? Como o ser infinito de Deus pode ser contenido num ser mínimo? Como Deus pode esconder-se no corpocinho de uma criança, aquele em cuja comparação é nada o universo? Santo Agostinho responde: a doutrina cristã não ensina que Deus, por ter se unido à carne humana, abandonou ou perdeu o exercício do governo universal, ou encerrou-o como que contractou nesse corpúsculo. Mas são esses pensamentos do homem. Sou capaz de cogitar no que é corpóreo, material. Pois Deus é grande, não como uma montanha, uma mole, mas é grande pelo seu poder. Por isso, a grandeza de seu poder não se comprimiu com a exiguidade local do corpocínio de uma criança. Não é, portanto, incrível ao passo que o verbo, a palavra do homem, seja totalmente e simultaneamente ouvido por muitos homens, e hoje no todo o planeta, e também ouvida por cada um. Assim também, o verbo de Deus permanece totalmente e simultaneamente em todas partes, e também no pesebre de Belém, por onde nenhum inconveniente resulta para Deus encarnado no menino de Belém. O Deus encarnado pela salvação do gênero humano
que se calcula en 80 billones de pessoas a través da historia. Antes da encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, existia só na natureza divina. Depois da encarnação, o Verbo existe também pela eternidade, por sempre, numa natureza humana, que é Nosso Senhor. Este homem, Nosso Senhor Jesus Cristo, está de agora para sempre o Verbo. E o Verbo existirá para sempre, sendo também homem. Esse é o grande mistério da fé católica, o mistério central. Outra pergunta: esta união hipostática na mesma pessoa, fez do Verbo de Deus homem verdadeiro. Como se pode compaginar com a imutabilidade de Deus? O fato que Deus infinitamente perfeito é eternamente imutável. São Tomás nos lo disse. No momento da criação, em Deus não ter-se cambio. O cambio é só na criatura, que passa da nada à existência, na hora fixada desde toda a eternidade no querer divino, na vontade de Deus. Na encarnação, Deus pessoalmente entra no campo do tempo e do criado, no domínio das coisas criadas. A natureza humana de Cristo, na encarnação, está atraída passivamente e realmente ao ser pessoal do Verbo eterno. Elevação passiva de uma natureza humana ao ser pessoal de Deus. A natureza humana de Cristo está assumida, unida à pessoa do Verbo. Por isso, Nosso Senhor é nosso Deus, na Santíssima Trindade. O Deus encarnado, o Verbo encarnado, e Nossa Senhora é a Mãe de Deus. A Igreja nos faz ler nas matinas deste primeiro domingo de Adviento o profeta Isaías, que quase se pode dizer é quinto evangelista, que fala muito claramente da encarnação e de Nosso Senhor e de sua paixão. E isso desde as suas primeiras palavras. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele teve acerca de Judá e de Jerusalém, nos dias de Osias. Ouvi, Zeus, e tu, ó terra, escuta, porque o Senhor é quem falou. Criei, é Deus que fala, criei filhos, e engrandeci-os, porém eles desprezaram-me. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o presépio do seu dono. Mas Israel não me conheceu, e o meu povo não teve inteligência. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidades, da raça corrompida, dos filhos malvados.
abandonarán au Señor, blasfemarán au Santo de Israel, voltarán para atrás. Y también estas palabras que están atribuidas a pasión, desde a plantado pé até ao alto da cabeça, não há nele nada são. Tudo é uma ferida, é uma contusão, é uma chaga entumecida que não está ligada, nem se lhe aplica o remédio para a sua cura. E o castigo também. A vossa terra está deserta, as vossas cidades abraçadas pelo fogo. Os estranhos devoram a vossa vista o vosso país, e ele será devastado como numa assolação de inimigos. E Jerusalém ficará desamparada como a cabana de uma vinha, e como a choça de um pepinal, e como uma cidade entregue a pilhagem. E neste tempo de Adviento, é muito importante ler, volver a ler e meditar o profeta Isaías. Ave Maria Puríssima.